Oi gente, voltei. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma lista com 5 livros clássicos para iniciantes. Eu já tenho um outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse assunto, porque na verdade é um medo recorrente em muitos leitores, inclusive era um medo que eu tinha, o de se aventurar pelos livros clássicos, porque se tem uma ideia muito equivocada de alguns livros, claro, de que se trata de uma narrativa arcaica, com termos rebuscados, repletos de palavras difíceis, terminologias complicadas, e que na verdade a gente vai ler e não vai entender nada, não vai se conectar à história, quando o fato é completamente o oposto. E eu posso comprovar isso para vocês pelas minhas próprias experiências, porque eu também tinha esse certo conflito, esse certo receio de ler os clássicos, e eu pensava que eu ia achar uma leitura chata e eu não ia entender nada, mas isso se mostrou completamente um equívoco. E vai por mim, não precisa ter medo. Claro, existem livros mais complicados, mas na lista de hoje eu vou trazer para vocês 5 livrinhos bem fluidos, bem fáceis e igualmente emocionantes e empolgantes para você começar a se aventurar nesse universo da literatura clássica. O primeiro livro dessa lista, gente, é O Hobbit, que foi publicado pela primeira vez em 1937. Olha só, esse livro, ele foi publicado pelo Tolkien de forma completamente despretensiosa. Na verdade, não era para ser publicado. Era uma história. O Tolkien era professor e ele gostava de contar histórias para os seus filhos. E no determinado dia, ele decidiu fazer uma história, criar algo assim fantasioso, um universo incrível. E ele estava lá corrigindo as provas no final do dia, na sala de sua casa, os seus filhos estavam por ali. E ele se lembra de quando ele começou a anotar assim, num papel, um papel qualquer, um rabisco, e ele começou assim: numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo, nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. Esse livro completamente despretensioso fez muito sucesso, é o responsável pela sequência O Senhor dos Anéis, e a gente tem aqui uma história de aventura, descobertas, crescimento dos personagens, principalmente do Hobbit, que era covarde, era medroso, não gostava de aventuras, gostava da sua vida pacata, com tudo completamente sob seu controle. Mas aqui a gente vai ter o crescimento do Bilbo, Hobbit, e a gente tem também aqui uma história sobre amizade, confiança e perspectivas sobre a vida. O segundo livro dessa lista é Caninos Brancos, eu já falei dele aqui no canal também. E é um livro favorito da vida, eu li esse livro esse ano, favoritadíssimo, tem resenha, é maravilhoso. Foi publicado pela primeira vez em 1906. A gente tem aqui um romance de formação, onde o personagem principal é o Caninos Brancos, é um lobo. E a gente tem uma história repleta de analogias. Gente, o Jack London, ele conseguiu traçar aqui perfis psicológicos desses personagens de forma magistral. A gente tem aqui lições e temáticas sobre a questão do poder da influência que os adultos ou que os responsáveis têm sobre a vida das pessoas, o poder de influência que nós podemos exercer sobre os outros, não só dentro do nosso ciclo familiar, mas em todas as relações. A gente tem nesse livro questões sociais como medo, fome, convivência em grupo, a sobrevivência em situações ou ambientes inóspitos, cujo propósito principal do autor é instigar a imaginação do leitor. Eu digo para vocês, é uma leitura extremamente fluida. Você não tem a impressão de estar lendo um clássico de 1906, você tem a impressão de estar lendo uma história escrita agora. A gente tem aqui a narrativa falando acerca dos animais, do instinto de sobrevivência, da luta para conseguir comida. Então é uma narrativa forte, alguns momentos pesados. A gente tem aqui questões sociais que são abordadas, por exemplo, acerca de maus tratos aos animais. Então é um livro muito importante e eu digo para vocês, vale muito a pena.
O terceiro livro dessa lista é um super clássico, você já deve ter ouvido falar. Essa edição que eu tenho em mãos aqui é a edição com aquarelas originais do autor e foi publicado em 1943. O Pequeno Príncipe é um clássico mega super, é adulto, infantil, atemporal. Foi traduzido para mais de 80 idiomas, lido por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, e a gente tem aqui inúmeras questões extremamente importantes acerca da vida, acerca dos sentimentos, acerca de valorizar as pessoas, as oportunidades, acerca de aproveitar a vida. É um livro extremamente reflexivo, que contém algumas analogias, algumas críticas sociais. Claro, o Antoine, ele foi magistral na execução dessa obra. Eu digo para vocês, é mais um livro que eu também já falei dele aqui no canal e que vale muito a pena. O quarto livro dessa lista, gente, eu também li esse ano. É também um novo livro favorito da vida. Inclusive, eu quero muito ler mais livros desse autor. Eu estou falando de O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, publicado pela primeira vez em 1952. É o livro mais popular do autor, sendo explicitamente mencionado como justificativa para o Prêmio Nobel de Literatura, se não me engano, em 1954. E a gente tem aqui a história desse velho pescador que está há mais de 84 dias sem conseguir pescar nenhum peixe. E ele fica sozinho porque as pessoas começam a desacreditar dele, começam a considerá-lo um salão, ou seja, um azarado da pior espécie, que não merece crédito, não merece confiança, não merece oportunidade. Mas ele decide encarar essa situação e ele vai para alto mar sozinho, porque até o seu único amigo, o menino que trabalhava com ele, foi proibido pela família de continuar com ele. Mas ele decide encarar essa situação. Ele consegue pegar um peixe enorme, ele consegue superar as expectativas. E a gente tem aqui uma lição sobre superar os próprios limites, reconhecer as próprias fraquezas, sobre encarar o medo. E encarar o medo, gente, superar os limites aqui, não significa não sentir medo, vencê-lo ao ponto de aniquilá-lo. Não, é você agir, é você reagir de acordo, mesmo com medo. Você age de acordo com as situações e você vai com medo mesmo. O final é um final não tão assim como alguns leitores gostariam, mas eu digo para vocês que a questão aqui não é o final da história, a questão aqui é a lição que essa história traz para nós sobre autocuidado, sobre autoconfiança, sobre coragem. Eu digo para vocês, é fluido, é atualíssimo e vale igualmente muito a pena. E o último livro dessa lista, gente, é um livro que eu ainda não concluí a leitura. Eu estou exatamente na metade. Um clássico da literatura, publicado pela primeira vez em 1940. Esse livro consagrou o seu autor entre os grandes escritores italianos e foi eleito pela crítica especializada como um dos melhores livros do século XX. Eu estou falando para vocês de O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Gente, eu não vou falar muito agora, porque eu pretendo gravar um vídeo depois, fazendo uma resenha sobre esse livro, mas eu digo para vocês, esse livro é um dos livros mais lindos que eu já li até agora. Não em 2022, não, sabe? Dentro de toda a minha história como leitora, é um dos livros mais belos, porque a gente tem aqui lições sobre o tempo, sobre a passagem da vida, sobre as oportunidades, sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o tempo que nos é dado. É um livro também atemporal, com uma narrativa fluida, uma leitura assim, nada de termos arcaicos, palavras rebuscadas. Ele é muito leve, é muito contextualizado, apesar de ser um clássico de 1940. Eu digo para vocês, gente, vale muito a pena. Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essas são as minhas 5 dicas para quem quer começar a ler os clássicos sem medo de ser feliz
E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu gosto muito de interagir com todos vocês. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E viva a vida!